Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a DS9, mais especificamente ao 24º episódio da segunda temporada, intitulado O Colaborador. Gente, esse é um episódio muito bom, tá? É um episódio onde a gente vê Deep Space Nine fazendo o que ela sabe fazer de melhor, né? Que é discutir conteúdos de ordem política, né? Dentro de todo o universo, né, que ela criou ali, né, no caso, né? E aí, né, a gente precisa conversar um pouco sobre o plot, né, desse episódio para poder entender isso. Vamos lá. O que acontece, né? Você está tendo a eleição para Kai, né, que é o principal líder religioso de Bajor, né? O Vedek Berel lá, né, o Vedek lá sensual lá que é apaixonado pela Kira, né, que os dois têm um romance lá, ele é o candidato, vamos dizer assim, mais favorito, né, para ganhar as eleições, né, e a Vedek Vin tá, obviamente, fazendo de tudo, né, para derrubar, né, o nosso Vedek Berel, né, no caso, né, ela busca, inclusive, apoio do Cisco, ela busca se conciliar com o Cisco, né, para que o Cisco, de repente, ajude ela na campanha dela para Kai, né, só que o Cisco, né, percebe, né, que ela tá fazendo aquilo ali só por interesse, né? E aí ele acaba saindo pela tangente, né? E aí o que acontece? Outra coisa que é interessante de a gente ver também é que um antigo colaboracionista bajoriano, né, que entregou, né, que vamos dizer assim, colaborava, né, junto com os cardassianos na época da ocupação de Bajor, ele aparece na estação, né? Ele pede para voltar para Bajor, né? Só que pelo tratado que existia lá, todo colaboracionista, né, é condenado ao exílio. Mas aí ele tem uma conversinha de 10 minutos com a Vedek Vin, no caso, né? E a Vedek Vin concede asilo a ele, né? Quando a Kira sabe disso, a Kira fica revoltadíssima, né? E aí ela vai, né, evitar que a nave, né, da Vedek Vin saia junto com esse colaboracionista para Bajor, né? E aí a Vedek Vin vai conversar com ela. E aí a Vedek Vin diz que, na verdade, houve ela lembra, né, que houve um massacre, né, na época da ocupação de Bajor, né, e vamos dizer assim, monge bajoriano chamado Prelar Beck teria, vamos dizer assim, entregue os revoltosos para os cardassianos, e os cardassianos mataram 43 revoltosos, sendo que um desses revoltosos era justamente o filho da Kaiopaka, né, no caso, né. Só que, na verdade, a Vedek Vin falou que o Prelar Beck não tinha nada a ver com isso, né? Ele era só um mensageiro, ele era só um fantoche ali, no caso, só um intermediário, e quem tinha realmente entregue, né, o movimento dos revoltosos para os cardassianos tinha sido Vedek Bareil, quer dizer, ela está usando esse estratagema, né, de investigar a vida pregressa lá do Vedek Bareil, né, sem uma investigação mais a fundo, né, ela só encontrou uma evidência, né, e já queria acusar o Vedek Bareil de colaboracionismo, né, para tirar ele, né, da disputa, né, na eleição de Kai do caminho, né, no caso, né, uma prática que vemos acontecer muito por aí, né, na vida real, né. E aí o que acontece? A Kira diz que vai investigar, né? A própria Vedek Vin pede para a Kira investigar, né, toda essa questão aí, né, no caso, né, antes, né, que a nossa Vedek Vin divulgue isso para Bajor, né, e surge a imagem, né, do Vedek Bareil como colaboracionista, né. E aí a nossa Kira vai começar a fazer essa investigação e ela vai perceber que todas as evidências levam realmente ao Vedek Bareil, né. E quando ela vai conversar sobre Vedek Bareil, sobre o assunto, Vedek Bareil ele falou o seguinte: na verdade eu entreguei a resistência para os cardassianos, por quê? Porque os cardassianos tinham prometido matar todos os bajorianos das aldeias próximas da resistência, o que implicaria na morte de 1.200 pessoas. Então, para morrer 1.200 pessoas ou morrer 43, né? Melhor morrer 43, né? É claro que a Kira ficou muito indignada, ficou muito triste, muito decepcionada, né, com o Vedek Bareil por causa de tudo aquilo, né, coisa e tal, né? E o próprio Vedek Bareil depois o que ele faz? Ele se retira, né, do processo eleitoral, vamos dizer assim, e deixou o caminho totalmente aberto, né, para Vedek Vin, né, que a gente sabe que não é flor que se cheire, né, ser a Kai, né, ou seja, ela assumiu o principal poder político, né, de Bajor, né, no caso, né. Vedek Vin que tem aquela visão bem tradicionalista de religião, uma visão que a gente poderia dizer até medieval, né, diga-se de passagem, né.
Mas no final das contas, a Kira achou que aquela história ainda estava muito mal contada, ela investigou mais a fundo e ela percebeu que na época do massacre o nosso Vedek Bareil estava bem distante de todos os acontecimentos e ele não poderia ter sido colaboracionista ali. E no final das contas ela vai ter novamente uma conversa reservada com o Vedek Bareil e ela descobre que na verdade a colaboracionista foi a Kaiopaka, né? Que ela tinha inclusive entregue, né, a posição dos revoltosos para os cardassianos, né, para salvar 1.200 pessoas, mas ela acabou até sacrificando o próprio filho dela, né. E aí o Vedek Bareil ele ficou meio ali que na linha de frente, meio que assumindo a culpa para quê? Para proteger a nossa Kaiopaka, né? E aí o episódio termina, né, com um tremendo de um gosto de cabo de guarda-chuva na boca da Kira e do nosso Vedek Bareil, porque a nossa Vedek Vin acaba sendo a nova Kai de Bajor, né? E esse negócio é ser muito complicado, né, no caso, né? Muito complicado até pelas posturas, pelos posicionamentos, né, da Vedek Vin, né, altamente conservadores, né? Quando a gente vê um episódio desse naipe, né, a gente identifica muita coisa que a gente vê na vida real, né, principalmente nessa mistura, né, explosiva entre religião e política, né, no caso, né. Os cargos lá de Vedeques, né, de Kai, né, eles têm uma grande influência, né, sobre a população de Bajor, que é uma população altamente religiosa, né. Então isso significa, né, que esses líderes religiosos eles têm muito poder político em cima da população de Bajor. E o fato de você ter a religião mesclada com a política não vai deixar, não vai anular todos os efeitos nocivos que você pode ver no meio político, sendo que um deles é você fazer o quê? É você acusar um adversário político seu, entendeu? De um crime, entendeu? Usando apenas evidências, né? Não fazendo uma investigação mais aprofundada para ver o que realmente aconteceu, né? Para quê? Para tirar ele da jogada, né? A gente vê isso muito acontecendo na vida real. E esse episódio está mostrando isso. E mostra que essa relação entre política e religião, né, ela não ameniza, não atenua esses efeitos nocivos da política, né, ela, pelo contrário, ela pode até potencializar esses efeitos, né, porque a religião tem uma ligação muito forte com poder, no sentido de você mandar, de você influenciar nas pessoas, né? Então a religião ela acaba se tornando um terreno muito fértil, entendeu? Para todos os malfeitos da política poderem se manifestar, né? E aí você vê como essa relação é muito perigosa e como esse episódio está mostrando isso de uma forma muito clara, de uma forma muito aberta, né, no caso, né? Ainda usando, né, a questão da vida pregressa, né, do Vedek Bareil, né, da vida pregressa de Bajor, da ocupação cardassiana, né? Então foi um episódio que ficou muito bem amarrado, muito bem escrito, né? E mostrou, né, uma questão que é muito contemporânea até hoje, uma questão que ela é um episódio que não envelheceu, como as pessoas gostam de dizer. Eu não gosto muito dessa expressão, episódio envelheceu bem, envelheceu mal, né? Mas ele é um episódio que ainda tem um certo grau de atemporalidade, né? Por falar dessas ligações perigosas, né? Entre religião e política, né? E de como um político consegue, às vezes, para conseguir alcançar o poder, né? Ele lança mão de expedientes muito desonestos, né? Que é fazer acusações, entendeu, em cima dos seus adversários políticos sem fazer uma investigação mais profunda, tá certo? Então é isso, gente. É um episódio que vale a pena vocês assistirem, tá? Ele é muito legal nesse sentido, tá? E é o episódio que nós conversamos hoje aí. Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, tá? Esse texto vai estar, obviamente, como sempre, lá na Batata Espacial, tá? E não deixem de se inscrever no canal do Diário do Capitão, curtir, compartilhar, comentar, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.